Que a doce paz de Jesus possa envolver os nossos corações, os nossos pensamentos, que nós possamos hoje estarmos assim, ligados ao coração amoroso do Mestre, que é o nosso modelo, que é o nosso guia. Que bom que vocês estão aqui hoje, né? Isso é uma bênção, é uma bênção. Estarmos todos juntos em busca de nos melhorarmos, de nos harmonizarmos, de compreender melhor as leis divinas, o Evangelho de Jesus, a luz que nos envolve, isso é uma bênção. Enquanto grande maioria dos nossos irmãos que vivem conosco no nosso planeta permanecem adormecidos das verdades, permanecem adormecidos sobre a vida do Espírito, presos às ilusões perecíveis da matéria, nós estamos aqui em busca de espiritualizar a nossa existência. Então, é uma felicidade. Que bom que vocês estão aqui. Hoje nós vamos tratar do tema Jesus, o nosso guia e o nosso modelo. Porque Jesus, ele foi muito incompreendido e ainda é. Até mesmo, por vezes, por nós espíritas. Porque o Jesus que a doutrina espírita nos descortina é grandioso. Porque Jesus, cantado no Evangelho de João, é grandioso. E nós precisamos conhecer Jesus, urgentemente. Então, Jesus, há mais ou menos, dizem os cientistas, há mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás, o nosso planeta foi formado. Mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás, Deus escolheu um espírito de alta envergadura moral, de um profundo poder criador, de amor construído, de comunhão plena com o Pai. Escolheu um espírito para que assumisse a incumbência de formar, de construir, de modelar um planeta lindo que nós vivemos hoje. Esse espírito é Jesus. Então Jesus desloca com o Pai a matéria que é dada somente por Deus, do fluido cósmico universal, desloca do Sol parte da matéria que Ele construiria o nosso planeta Terra. E inicia o processo de formação da nossa morada, onde mais tarde Ele receberia os seus irmãos menores e orientaria todos os seres no processo de evolução. Então, esse Jesus precisa ser conhecido, porque o nosso governador espiritual, que formou esse planeta para que nós aqui pudéssemos viver, Ele é nossa luz. Estamos todos sob a sua tutela, vamos todos evoluir sustentados pela vibração do amor do Cristo. Nenhum aqui está isento disso, porque nós não nos sustentamos sem a vibração de Jesus. A planta se sustenta sem claridade, sem luz solar? Não. A mesma coisa acontece conosco. Nós necessitamos das vibrações de Jesus para que nós possamos viver, para que nós possamos fazer o processo de evolução. Então, diz Emmanuel, que nas tradições do mundo espiritual, reza que Jesus se encontrou com os outros Cristos do nosso sistema solar para formar o nosso planeta. E depois de formado o nosso planeta, depois de bilhões de anos, imagina o trabalho que Jesus teve para elaborar todos os elementos, para que pudesse deixar a Terra
naquele ponto em que pudéssemos aqui nascermos, espíritos nós criados por Deus, simples, ignorante, quer dizer, sem saber nada, para desenvolver tudo, para aprendermos tudo, para seguirmos as leis divinas, até que um dia nos tornaremos puros, alcançaremos a perfeição, ainda que relativa. E como que nós chegaremos nesse ponto? Seguindo o caminho, a verdade e a vida. Então, quando Jesus tudo preparou, inicia conosco esse processo, nós nascemos aqui, nós reencarnamos por muitas e muitas e muitas encarnações, até que chegou um ponto de maturidade, relativa à maturidade moral, de compreender a lei do amor. E aí esse Cristo grandioso, formador de planeta, que construiu o nosso planeta com seu pensamento poderoso e amoroso, desce entre nós. Dá para entender essa ciência em que um Cristo se diminui a ponto de encarnar, tomar um corpo como o nosso? Não dá para entender. Mas Ele esteve conosco. Então Ele decide nascer entre nós, para nos mostrar como devemos viver. Então Jesus, o nosso governador espiritual, Ele não deve ser entendido, compreendido como um líder religioso. Se nós estamos olhando para Jesus como um ícone de religião, nós não estamos compreendendo Jesus. Porque senão eu vou à missa, eu vou ao culto religioso, eu vou à palestra, eu vou à exposição do Evangelho na casa espírita, entro naqueles breves minutos de comunhão, vou embora e não faço aquela ligação, aquele relacionamento íntimo com Cristo. E aí eu não abro todos os meus recursos para receber aquilo que Ele tem para me oferecer. Então Jesus não é líder religioso. Jesus não fundou religião nenhuma. Ah, Jesus fundou o cristianismo. Não fundou não. Fomos nós, né? Então Jesus não é líder religioso. Jesus é modelo para ser seguido, vivido em todos os dias da nossa vida. Não é só as quintas-feiras quando eu venho à casa espírita, não é domingo quando eu vou ao culto ou à missa, são todos os dias, 24 horas por dia, porque nós sabemos que Ele é o condutor da nossa evolução, o Espírito que nos tutela, porque Ele foi eleito por Deus, está em comunhão indescritível com o Pai, como diz André Luiz. Nós não conseguimos compreender essa comunhão, mas Ele está em plena comunhão. E aqui nasceu para cumprir a vontade de Deus, não a sua, porque Ele reflete a vontade do Pai. Então, os espíritos desta envergadura moral são chamados Cristos. Quando nós atingirmos o estado de pureza, nós teremos feito todo aquele degrau da escala espírita que Kardec nos ensina, né? E atingiremos o grau de espíritos puros, quer dizer, sem mácula nenhuma. Um espírito puro, ele não tem inveja, ciúme, medo, ansiedade, né? Espírito puro, ele é puro amor. Ele não tem nenhuma manchinha no perispírito. A sua mente está em plena comunhão com as leis divinas. Ele passa então nesse estado a exercer em si a vontade do Pai. Só que aí existe uma outra escala de evolução que não nos é dado ainda compreender, dada a nossa pequenez de entendimento, até se tornar um Cristo. Cristo é aquele que, além de puro, ele possui um grande poder co-criador. Um espírito dado, quando chega nessa fase, ele não tem medo, né? Não tem medo de quê? Ele não tem temor, ansiedades como a nossa.
Então, quando nós precisamos ver, enxergar o Cristo nas passagens evangélicas como Ele verdadeiramente é, e retirar da letra o simbolismo, para que nós possamos compreender o que está por trás dos símbolos. E para isso não tem jeito, temos que estudar a bênção que é o Evangelho. Porque espírita sem Evangelho não é espírita. Porque o Espiritismo é o cristianismo redivivo, em plenitude. Nós precisamos compreender o Evangelho. Diz André Luiz que Jesus, o Cristo, é um co-criador em plano maior. Ele co-criou um planeta, né? Olha onde nós estamos. Ele recebeu aqui todos os seus irmãos menores para evoluir. Todos os seres que aqui, todos os reinos. Mas nós também somos co-criadores. Nós somos. Você cria a sua vida todos os dias. Como? De acordo com a tua criação mental. Com aquilo que você pensa todos os dias. Com as ideias que você plasma. Porque ideia, André Luiz também diz que é um ser. É um ser que tem vida. É matéria. Tem cheiro, sabe? Tem. Atrai ou repele. Quais são as ideias que você elabora na sua vida? Dentro do seu lar? Quais pensamentos você cultiva todos os dias? Você consegue fazer o esforço de elaborar o pensamento no bem, no Evangelho? Ou as suas ideias ainda estão presas, chumbadas à materialidade, ao egoísmo, ao medo, ao orgulho? A ideia que você cria se torna a sua vida. Então nós somos co-criadores, só que em plano menor, né? Bem menor. Mas somos co-criadores. E é pela força do pensamento que nós criamos a nossa vida. Esse corpo que você está aí hoje. As enfermidades que você traz. As dificuldades. As potencialidades. As habilidades. Deus os dotou de centelhas divinas, germe divino, potências divinas que serão desenvolvidas até alcançarmos a plenitude por meio das sucessivas reencarnações. Então reencarnamos milhares de vezes, vamos reencarnar mais muitas e muitas e muitas vezes, até alcançarmos esse estado de pureza. Um espírito, quando se torna puro, ele não precisa mais reencarnar, não precisa mais de matéria. Ele não tem mais nada a provar, a expiar. Ele já alcançou o amor pleno, ele não precisa mais reencarnar. Ele só reencarna em missão para ajudar os irmãos mais novos que ainda não aprenderam a lei do amor. Então, quando a gente vê um espírito puro reencarnando na Terra, ele não precisava estar aqui, mas ele vem por amor e renúncia. Então, o Cristo, como o nosso Cristo Jesus, decide nascer entre nós. Porque a mensagem do amor que ele tinha para passar não podia ser passada por seus ministros, porque Cristo tem vários ministros, né? Vários. Mas ele enviou os seus ministros antes dele, depois. Mas aquela mensagem de amor tinha que ser o próprio Cristo. E ele vem e toma um corpo como o nosso, e nasce. E é bebê, e Maria amamenta, e aprende a andar, e come papinha. Já pensou o nosso Cristo, governador, criador do nosso planeta, se apequenar e nascer entre nós? E escolhe a manjedoura, escolhe a vida simples, que é uma mensagem sublime para dizer, não importa de onde você veio. Ele era o governador, tudo aqui é dele, não é ele que construiu para nós, tudo aqui é dele. Ele é o rei da terra, e ele escolheu a manjedoura entre os animais, na simplicidade da estrebaria, e morreu na cruz, também por nós. Ele podia ter escolhido palácios, né?
no nosso entendimento. Palácios, poderes. Para quê? Poder efêmero? Que palácio é mais suntuoso do que o amor que nós erigimos em nosso coração? Não existe. Então esse Cristo, quando nasce, ele é levado até o templo para ser apresentado para os homens da lei da época. Maria leva junto com José. E aquele menininho, nenê, recém-nascido ali, no colo de Maria, Simeão, quando chega, se aproxima, sente a vibração daquele bebê. E ele percebe que ele está diante do Messias que nós esperávamos durante muitos anos. Ele sente a vibração e pega Jesus no colo e começa a falar: Senhor, por que o Senhor escolheu nascer entre o povo escravo? Entre um povo tão pobre? Por que não escolheu os romanos? Por que não escolheu palácios? Por que não escolheu posses? Para que a sua mensagem pudesse ser passada de uma forma mais ampla? Senhor, por que escolheste nascer aqui, nessa condição? Como o Senhor vai exercer a sua missão na terra, de cumprir a vontade do Pai? Onde? Onde, se o Senhor não tem nada? É pobrinho de tudo, né? E aí esse menininho olha para ele e ri, bebê. Jesus olha para ele e sorri. E ele continua perguntando: onde você vai conseguir erigir esse amor de Deus na terra, com essas condições? E aí o menino bate no peito dele, pega a mãozinha e bate no peito incessantemente de Simeão. Simeão não entende nada e vai embora, e desencarna. E quando desencarna, percebe que Jesus deu a resposta para ele, que o templo que o Cristo precisa não é templo de pedra, não é nenhuma igreja, nenhuma casa espírita, né? Nada material. É o coração do homem. É no coração do homem que o reino de Deus se estabelece, porque reino de Deus não é um lugar, uma mansão que está lá no céu esperando os eleitos. Não. Reino de Deus se estabelece na intimidade de cada ser. Não é matéria. E nós precisamos desmaterializar o Cristo, os ensinos, para compreender a verdade, para viver a verdade. Sem compreender a verdade, eu não consigo viver a verdade. Para isso nós necessitamos do estudo, que é bênção, é luz. O Consolador, a doutrina espírita, é consolador prometido. Se ela não está te consolando, te fazendo mais forte, se ela não está te auxiliando, é porque você não compreendeu ainda a doutrina espírita. É porque nós ainda, enquanto movimento, não conseguimos passar a pureza da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus. Então Jesus cresce, inicia o seu trabalho e vai em busca dos seus discípulos, que são aqueles amigos antigos que aguardavam o Cristo. É muito interessante quando nós lemos os livros, especialmente Boa Nova, quando Jesus chama os discípulos, ele chama e diz para Simão: Simão, quereis ser pescador de homem? E Simão fala: sim, Senhor, agora, vamos, me siga. Sim, na hora. João, nem precisava chamar João duas vezes, né? Aquela euforia toda da infância, o filho do trovão. João, quer ser meu discípulo? Claro, Senhor, claro, agora. E Jesus está nos chamando faz mais de 2000 anos, olhando para cada um de nós. Quer ser meu seguidor? Agora eu não posso, porque agora eu tenho afazeres a cumprir. Agora eu estou ocupado, agora eu não tenho forças, agora eu não sou bom o suficiente. E Jesus veio escolher os sãos, assim, os perfeitos. Os discípulos eram todos perfeitos? Já leram o Evangelho?
Já viram as características de cada um? Você vai se encontrar em algum deles. Impetuosidade, prepotência, medo, materialismo, ilusão. A história de Joana d'Arc, o discípulo que se iludiu, né? Judas que se iludiu e que depois percebeu a ilusão, caiu na culpa e se redimiu belamente. E hoje é esse espírito de alta envergadura moral que sustenta a evolução, que auxilia o processo evolutivo de milhares de espíritos. Então, quando alguém te convida para vamos trabalhar na seara de Jesus, jamais pense que você é indigente e não tem nada para dar, porque o teu coração tem tudo que você precisa, porque foi aí que Deus, o nosso Pai, colocou as potências que vão se desenvolver e te tornar puro. Não importa os teus recursos materiais, não importa. Ah, mas eu não sei falar bem, mas você sabe fazer tantas coisas, você traz tantos recursos. Todo mundo tem algo para dar. Então, quando Jesus chamar, às vezes Ele está chamando você para ser um discípulo e acender a luz do teu coração, é no teu lar mesmo. É aí, nesse planejamento reencarnatório que você fez, na família que você escolheu, para que você pudesse evoluir juntamente com eles e vencer as energias doentes que ambos cunharam por ilusões, por erros, e agora são convidados a curar essas vibrações pela vivência do amor, conhecendo a verdade. Então Jesus vai iniciar esse processo e vai convidar os seus discípulos, e primeiro ele para ali na suntuosidade do templo, e aquela figura, né, ele era diferente. Jesus, quando passava, exalava um perfume indescritível. Ele brilhava. Só que nós éramos tão ceguinhos, né? Um ser que exalava perfume, brilhava. Você estava perto dele, parece que tudo estava ótimo, lindo, maravilhoso. Você é a pessoa mais forte do mundo. E mesmo assim nós não percebíamos, né? Porque nós estávamos lá. Então, aquele ser vestido de branco, com aquela túnica nazarena, aquele cabelo partido ao meio, aquela beleza desconcertante, diferente, aquela vibração, contemplando as belezas do Pai. E aí ele encontra Hanan. Esse diálogo está em Boa Nova, Francisco Xavier, nosso querido Chico. E por falar em Chico, Chico exalava perfume maravilhoso, né? Quem teve a oportunidade de estar com ele dizia que Chico exalava um perfume impressionante. Imagina o Cristo, imagina Jesus, porque o amor, o sentimento, todo sentimento, ele exala. Sentimento bom, perfumes. Sentimentos ruins, odores desagradáveis, né? Então, Hanan observa aquele Galileu diferente, majestático, vestido tão simplesmente. E Hanan, sacerdote, vestido no ouro, na púrpura, né? No poder transitório do mundo, olha para ele e diz assim: Galileu, que fazes aqui? Jesus diz: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Reino de Deus em tuas mãos? Esse diálogo é muito bom. E Jesus diz assim para ele: esse reino é obra divina no coração dos homens. Então Hanan pergunta: mas como que um galileu simples não tem nem nada, não tem nenhum recurso, né? Pobre, simples, só tem a túnica que ele está vestindo. Como é que ele vai fundar um reino
Porque Hanã estava preso à matéria, como nós às vezes nos encontramos, né? Presos à matéria. Mas Jesus falava das coisas eternas, verdadeiras, daquilo que é real. Eu passo aqui para construir, fundar um reino de Deus. E aí ele pergunta, o que você entende por isso? O que você entende que venha a ser o reino de Deus, né? Como que você vai fundar isso? Você tem poder, seguidores? E ele diz, meus seguidores virão de todas as partes. Aí Hanã dá uma gargalhada, né? Ha, ha, ha. Claro. Tipo, desdenha Jesus, né? É só falar que um profeta nasceu que tem seguidor. E Jesus continua falando com ele, com aquele semblante calmo, tranquilo, né? E diz assim, os ignorantes e os tolos estão em toda parte, certamente que esse representará o material da sua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina. Já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Hanã pergunta para ele, já viu alguma estátua bonita feita de lama? Porque o senhor não tem nada. Como é que o senhor vai fundar esse reino? E Jesus responde para ele, sacerdote. Replicou Jesus com energia serena. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Aqui, Jesus nos ensina que nenhum mármore, nenhum ouro, nenhum diamante, nada que tem mais prestígio na terra, valor material, é mais formoso, é mais lindo que o sentimento. Então, o nosso sentimento alinhado ao bem é muito mais brilhante que qualquer diamante, reluz muito mais que qualquer ouro, mármore, nem se compara. E para que nós possamos cunhar as obras mais belas que nenhuma estátua, nós só precisamos do cinzel que vai esculpir, né, a nossa evolução. Nós só precisamos da vontade, da boa vontade. Quer curar a sua vida? Espiritualmente falando. Porque quando nós nos harmonizamos com as leis divinas, nós somos saúde mental, física, espiritual. Nós temos paz em Jesus. E paz em Jesus não quer dizer ociosidade, uma vida sem problemas, porque isso não nos cabe na terra, nesse momento de provas e expiações que nós estamos. Os problemas são os convites e as bênçãos divinas que vão nos ajudar a sair do estado evolutivo de dor que nós criamos para nós. Então os problemas são as oportunidades de melhora, de progresso, de redenção, de elevação. Não é castigo. Deus não castiga. Isso foi uma mentira que nos contaram. E que por vezes, sem refletir na misericórdia de Deus, nós falamos para as crianças, olha, Deus está vendo, vai castigar você, menino. Deus não castiga. Deus não pune. A nossa consciência, onde estão todas as leis de Deus, quando nós agimos de forma contrária ao bem, ela nos acusa, ela pede reparação. Nós impregnamos o nosso espírito de matéria densa, energias escurecidas, doentias, e pedimos oportunidade de reparar. Não é Deus punindo. Nós não precisamos pagar nada para Deus. Eu estou aqui para pagar minhas vidas passadas. Ninguém paga nada para Deus, porque Deus não cobra. Deus não é cobrador. Deus é misericórdia, bom, justo, onipresente, onipotente. Eu não pago para Deus, porque senão fica aquela figura de um Deus bravo, punitivo, e eu tenho que pagar, porque coitado de mim, né? Estou pagando nada. Estou me reajustando com as leis divinas que no passado eu não soube obedecer. Eu causei, eu feri a mim mesmo e a toda a minha estrutura perispiritual, e agora eu tenho a oportunidade de reajustar. Aí eu tenho provações. Alguém não tem provações aqui? Expiações? Dificuldades?
dores de crescimento. Então, para que nós possamos transformar a nós mesmos, nós precisamos da vontade boa, né? Vontade no bem. E os Espíritos falam assim, nós podemos vencer, Kardec pergunta, nós podemos vencer as nossas más tendências, um meio que é irresistivelmente tendencioso ao mal, quando nós encarnamos, nós podemos vencer essa situação? Sim. E eles dizem, basta o esforço irrisório da vontade, o esforço pequenino da vontade, mas nós não usamos a vontade ainda para o bem, nós ainda não usamos essa potência do Espírito, nós ainda não sabemos utilizar, e essa é uma das sementes divinas que Deus coloca em nós quando nós nascemos como Espírito, para evoluir e crescer, para que por meio da vontade nós possamos ter os mais belos sentimentos. Então Jesus já nos diz o que nós devemos fazer, que nada é mais lindo e mais puro do que o nosso sentimento. Templo divino, onde fica o templo divino? Alguém sabe? Já colocou no Waze, no GPS para saber o endereço? Onde é? Como é que eu faço para chegar no templo divino? Não dá para pôr no Waze, porque vocês todos são. Olha quanto templo divino tem aqui. Encarnados, desencarnados. Todos templos divinos. Porque a obra de Deus, o reino divino, é obra no coração dos homens. Não foi isso que Jesus ensinou? Então você é templo. Você é luz. Brilha a tua luz. Ah, mas eu não tenho luz. Ah, Deus errou com você? Faltou lá na hora de colocar a centelha, ele errou a luz? Deus erra? Você é luz. Está ofuscada. Precisa ser desenvolvida. Precisa ser trabalhada. Você precisa conhecer a si mesmo como espírito. Confiar em si como espírito. Co-criar a vida que você quer e não a vida que você não quer. Então, os templos divinos que aqui se encontram precisam brilhar. Buscar no esforço da vontade cumprir a lei divina. Como é que eu vou saber o que é a lei divina? Tem que estudar a doutrina espírita, tem que entender um pouquinho do evangelho, mas não fique tão preocupado, porque sabe onde estão as leis divinas? Na nossa consciência. Quando Deus nos criou, nos dotou de consciência. A lei divina está lá, está aqui. Então, quando eu vou pisar na bola, a consciência acusa. Quanto mais eu estudo e conheço a verdade, os ensinos do Cristo, a abençoada doutrina espírita, as leis que nos regem, quanto mais eu conheço, maior eu tenho acesso à consciência. Se eu não conheço a verdade, eu não consigo acesso à consciência. Ela fica embotada pelas ilusões da matéria. Então, quando a gente busca conhecer, vir na palestra, fazer um estudo, estudar em casa, entender o funcionamento, olhar para a natureza. Olha para a natureza, veja as leis divinas da natureza. Lei de sequência, de harmonia. Você vai compreender Deus e a si mesmo. Quanto mais eu conheço as leis divinas, mais os meus atos são de acordo com a lei divina, com o bem. E aí a nossa evolução se dá de forma mais harmônica. Então esse período em que nós estamos, de transição, o nosso planeta está deixando de ser um planeta de provas e expiações para entrar na nova era de regeneração. Somos todos convidados a nos regenerar. É um processo, né? Ao longo de muitas reencarnações, nós vamos alcançar o estado de regenerados. Para isso, nós precisamos começar a viver como espírito. Como é que o espírita vive como matéria? A gente vive como quem não acredita ou não compreende a lei da reencarnação. Já viu? Alguém desencarna, ai, coitado. Coitado quem está preso aqui na matéria, né? Quem se libertou,
se cumpriu a sua tarefa, né? E se libertou das agruras da matéria, retorna para a pátria espiritual, para a verdadeira vida, vai buscar conhecimento, se melhorar, preparar sua próxima reencarnação para ser mais feliz do que hoje, mas para isso precisa bem cumprir a sua tarefa na Terra, né? Senão vem o peso da culpa que nos leva para lugares de dor e sofrimento no mundo espiritual, condizentes com a nossa vibração, com a vibração do nosso sentimento. Então nós precisamos começar a viver como quem busca compreender as leis divinas, especialmente da reencarnação, porque todos nós aqui sabemos que a reencarnação é uma lei divina e que vamos reencarnar sucessivamente até alcançarmos a pureza, certo? Alguém aqui não sabe disso? Porque senão a gente pode parar e dizer, né? Nós somos criados simples e ignorantes, para, por meio de infinitas reencarnações, nos tornarmos puros. É aí que acontece a tal da ressurreição final, né? A redenção do espírito, se torna puro, sem mancha, sem mácula, né? Então, se eu sei disso, eu preciso viver como quem entende a reencarnação. Porque se eu tenho um parente difícil em casa, se eu tenho um familiar complicado de relacionar dentro do lar, foi a bênção da reencarnação que me proporcionou ajustar as vibrações juntamente com esse espírito que lá atrás eu não soube respeitar. Então não é castigo, é oportunidade. E aí, conforme eu busco o Evangelho do Cristo, eu tenho os recursos para conseguir relacionar da melhor forma possível nesta reencarnação. As vicissitudes da vida, as aflições. Quando nós compreendemos a lei divina da reencarnação, tudo fica mais fácil. Porque com Jesus, o fardo é leve, o jugo é suave. Ensinou-nos o Cristo, né? Então nós já sabemos, nós já compreendemos o Cristo, a doutrina espírita nos descortina a grandiosidade de Jesus. Não é líder religioso. Então o que Jesus representa para nós? Ele é tudo. Ele é o guia e modelo. Guia porque ele já caminhou o processo evolutivo que nós ainda vamos demorar muitos milênios para alcançar. Porque quando o planeta foi criado há 5 bilhões de anos atrás, ele já era o Cristo. Ele já era o Cristo. Ele já era. E nós, eu não sei nem onde nós vamos. E nós, eu não sei. Mas ele já era o Cristo. Escolhido por Deus. Ele já fez todos os processos que nós vamos fazer aí. Ele sabe o caminho. Ele é o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Ele é guia, porque ele sabe nos conduzir. Ninguém melhor, ninguém vai nos conduzir. Ele vai. Ele é o nosso governador, o nosso guia. Então, se nós queremos uma vida mais feliz, mais harmônica, nós precisamos conformar a nossa existência nos ensinamentos de Jesus. Ele é modelo. Modelo é aquele que você olha e quer ser igual, né? Então você olha para Gisele Bündchen e fala, não vai dar, né? Mas você olha para Jesus e fala, nossa, a Gisele Bündchen vai passar. É corpo físico, espírito não, né? Espírito imortal, que tem um coração muito amoroso, né? Esse espírito vai crescer como nós. Mas o corpo físico fica na terra, o seu corpo físico vai ficar. Você não vai levar o corpo físico junto. E às vezes nós olhamos e queremos modelos físicos. Nós temos que ter um modelo eterno, verdadeiro, imutável, que vai nos conduzir. Então eu preciso olhar para Jesus e tê-lo como modelo. Então eu preciso aprender a me relacionar como Jesus. Eu preciso aprender a pensar como Jesus,
aprender, esforço, porque esse é o nosso processo evolutivo todo. Então não é para agora, tá? Sem pressa, mas com responsabilidade, entendendo que essa reencarnação é uma reencarnação de mudança, porque nós vamos sair todos nós de um estado evolutivo de provas e expiações para regenerar, todo mundo. A próxima reencarnação nossa vai ser no mundo iniciando um mundo de regeneração. E aí? Aí é hora de espiritualizar a vida. Só que nós espíritas já começamos agora. Porque nós fomos conclamados por Jesus a viver a regeneração agora, iniciar o nosso processo, aliás, né? O nosso processo de regeneração agora, porque nós já entendemos as leis divinas, em partes, né? Mas nós já descortinamos, a abençoada doutrina espírita nos traz de onde viemos, para onde iremos, quem somos, quem é o Cristo, o que nós estamos fazendo na Terra, para que você nasceu, já pensou no teu objetivo de vida como espírito? Qual que é o teu objetivo de vida? Para que você está aqui? Para que você reencarnou? O que você veio vencer? Quais dificuldades você trouxe para transformar nessa existência? Olha para a tua vida que você vai entender. Para o teu contexto familiar, para as tuas dificuldades, para as tuas limitações, para as tuas potencialidades. Você vai entender o que você veio fazer. Não perca o foco do espírito imortal que você é. Nunca, jamais perca o foco do espírito que você é. Não viva como matéria. Não perca essa oportunidade. Viva como espírito todo dia, que está aqui em busca de se transformar, bem aproveitando a reencarnação. Então, como ele é o guia e modelo, ele não é mais líder religioso, né? Ele é guia, ele é modelo. Nós precisamos seguir Jesus. Seguir o que? Andando? Jesus vai passar aqui, nós vamos seguir tudo atrás dele? Não. Seguir vivenciando os seus ensinamentos. Como eu vou vivenciar o ensinamento de Jesus? O ensinamento de Jesus é pautado na lei do amor. Amor. Então, o cristão vive, busca, se esforça todos os dias para viver na lei do amor. Quando você se harmoniza com essa lei, você se harmoniza inteiro. Todo. Mente, corpo, espírito, todo o seu ser. Então Jesus nos disse que deixaria um mandamento para nós. Lembra do mandamento que ele deixou? Eu vos deixo um mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então pensa, eu estou amando o próximo como Jesus nos ama? Eu estou tentando, me esforçando? Eu estou buscando compreender o outro que é difícil? Eu estou tentando não julgar o próximo? Eu estou me esforçando para fazer o primeiro que ele deixou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, que quer dizer com tudo que você tem, com todas as tuas forças, os teus recursos, as tuas possibilidades. Você ama a Deus com tudo que você tem? Com tudo que você é? Com tudo que você já é? Primeiro. E depois, ame ao próximo como a ti mesmo. Aí vem o problema. Sabe por quê? Que a gente ainda não aprendeu a se amar. Porque às vezes a gente confunde o me amar com atender os meus caprichos materiais. Não é isso. Se amar é atender suprir as suas necessidades espirituais. Porque é espiritualizando a sua vida que você vai alcançar atingir o estado maior de elevação espiritual. Não é atendendo a matéria. Matéria ficará no pó. Veio do pó e ao pó ficará. Mas as necessidades do espírito, que cada um sabe da sua, ou busca compreender, essas, quando eu atendo às minhas necessidades espirituais, aí eu aprendo esse processo de auto-amor. E aí eu consigo amar o próximo.
Então eu preciso aprender a perdoar. Se eu não consigo me perdoar, eu consigo perdoar o outro? Eu preciso amar o outro. Como que eu vou dar algo que eu não tenho? Se você não buscar amar a si mesmo, você não tem amor para ofertar para o outro. Então Jesus trouxe para nós amar, aprender a amar. E amar, nós temos um processo gigante para aprender a amar, né? E Ele nos dá a família, para que nós possamos aprender a amar aqueles que lá no passado nós não soubemos amar, e são aqueles espíritos que estão na nossa convivência hoje que nós temos dificuldade, mas também aqueles que nós amamos, que nós temos afinidade, que nos ajudam a viver as agruras, as provas, né? Então é nesse aprender no núcleo familiar para que depois nós possamos expandir para a fraternidade universal. O perdão, compreenda o próximo. Aquele que julgar com a mesma medida, né? Quando eu julgo o outro, eu me julgo. E Jesus é perdão, é amor. Nós precisamos aprender a tolerar, a compreender, a ter paciência com o outro que é diferente, que pensa diferente, que gosta de outra coisa. É isso. Então, Alcione, um espírito muito evoluído que estava lá em Sírios e queria descer para a terra, porque tinha um coração amigo, um grande amor, nas zonas purgatoriais, né, nas zonas umbralinas, sofrendo, recapitulando, mesmos erros, as mesmas dores, fazendo as mesmas coisas, não conseguia levar, e ela se elevou e saiu da Terra, foi para outro planeta. E aí ela pede para os seus superiores para que ela possa reencarnar para retirá-lo, tentar ajudá-lo. E eles falam: você tem certeza? Muitos que descem nesse tipo de missão não voltam mais para cá, porque aqui é um planeta já melhorado, as vibrações aqui já são mais leves, mas você pode ainda errar, porque não é um espírito purificado, né? E ela fala: eu tenho certeza, eu quero ir. E vem, e tenta, e sofre, e luta, e renuncia. Renúncia é o nome do livro. Renuncia a si mesmo e doa todo o seu amor. E esse espírito mais elevado que nós nos ensinou no livro que a lição do Cristo precisa ser compreendida toda, que é um vasto caminho ascensional que nós não atingiremos sem conhecer os mínimos detalhes e vivenciá-lo. Então nós precisamos conhecer e vivenciar os mínimos detalhes do Evangelho. Estão estudando o Evangelho? Estão conhecendo o Evangelho? A casa precisa se preparar para oferecer os estudos do Evangelho, as leituras do Evangelho. As casas espíritas do terceiro milênio estão se preparando para essa vivência profunda do Evangelho de Jesus. E nós precisamos fazer isso nos nossos lares, ler, estudar, buscar. E aí ela diz assim que o Evangelho do Mestre precisa ser conhecido. Nós precisamos conhecer, meditado, né? Refletir. Jesus ensinou essa lição. Como é que eu estou me comportando ante esse conhecimento? Precisa ser sentido. Você já sentiu a lição do Evangelho? Você já sentiu o Evangelho na sua vida? Para depois viver. Então é conhecido, meditado, sentido e vivido. Nós precisamos estudar o Evangelho de Jesus. O cristianismo redivivo precisa conhecer o Evangelho de Jesus. Nós precisamos ler nas casas espíritas o Evangelho de Jesus. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma bênção, que Kardec nos trouxe. Nós temos as obras de Emmanuel que nos ensinam os versículos do Evangelho de forma minuciosa. Nós podemos compreender, nós precisamos querer. É hora de nos prepararmos para essa vida do Espírito do terceiro milênio. É hora de conhecer o Evangelho de Jesus, refletir a nossa vida, sentir Jesus, sentir para vivenciar. Esse é o caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém fará a trajetória de elevação se não passar por esse caminho.
Que Jesus abençoe todos nós e que nós possamos, no esforço íntimo e próprio de todo dia, descortinar um pedacinho da luz que está contida nos ensinamentos, na vida de Jesus. Porque a vida de Jesus é o Evangelho, mais do que os livros, né? A sua vida é a nossa luz. Obrigada a todos, que nós possamos nos reunir sempre, outras vezes mais, e que Jesus possa abençoar todos vocês nessa nova etapa de vida que todos nós somos convidados a viver, em busca de regeneração, de crescimento, de amor. Que Jesus abençoe.